always magic in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you're nowhere. Na noite de 31 de março, em Hamburgo Velho, a repórter Ana Mendes estava no automóvel e aí chamou a atenção dela um fato diferente. O ônibus 1204 da aviação hamburguesa soltava tanta fumaça pelo cano de descarga que eles tiveram que fechar os vidros do carro. E aí, como bom repórter, seguiram o ônibus por algum tempo para constatar aquela baita irregularidade. O mundo não vai acabar por causa dessa poluição do ônibus 1204. Mas serviu de motivação para que nós fizéssemos essa matéria, essa reportagem, aqui no Paradão, em Novo Hamburgo. Nós constatamos o seguinte: de 30 ônibus, mais ou menos 30, 35 ônibus, 4 estão com irregularidade no cano de descarga. Ora, nós estamos em 2013. A legislação que procura evitar, proibir que esses ônibus queimem óleo, que ajudem a poluir o planeta através da diminuição da camada de ozônio em função dos gases, especialmente esse monóxido de carbono. Então não se admite. Aí o telespectador vai dizer, mas de 30 e poucos ônibus só 4. Mas não é só 4. Não deveria ter nenhum. A tecnologia de hoje garante que essa emissão de gases seja reduzida a níveis absolutamente suportáveis. E não como se constata aqui. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Who's standing in the building? Oh, yeah. Like the Mesa. Oh, yeah. Crew 7 in the building. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Existe uma idade em que todo passo é um drama. Mas agora você pode ajudar quem chegou lá. Adquira as pulseirinhas do Lar São Vicente de Paula. Com uma mãozinha sua, a gente não vai perder o rebolado. Aliás, a gente vai ficar muito feliz. Para saber mais, acesse pulseirinhasdolar.com.br. Nós já falamos sobre vários assuntos aqui no programa Aurélio Decker Repórter. Já falamos sobre esporte, natureza, falamos bastante sobre água da chuva e hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa a todos nós: saúde. Quando o assunto é saúde, nós sempre damos uma olhadinha de perto sobre o assunto. E o assunto que nós vamos falar sobre hoje, é bem interessante. É o tal de síndrome do pânico, ou doença do pânico, ou transtorno de pânico. Já estão chamando de várias formas. Antigamente, pelo que eu andei me informando, era histeria, ou enfim, definiam a pessoa de várias formas. Quem vai nos falar certinho então sobre o que é a tal da síndrome do pânico é o psiquiatra Andreas Killing, que é hamburguense e trabalha há alguns anos já sobre
a tal da síndrome do pânico? Eu tenho uma boa experiência, acho que mais de 1000 casos tratados. Então, a síndrome do pânico é uma doença que pode parecer moderna um nome, porque ela surgiu em 93, 94 com o DSM-4, que é uma classificação nova. Porque anteriormente é como tu falou, Rafa, era histeria, chilique, a pessoa era mal vista, vagabundo. Tinha várias denominações até que se classificou como um transtorno de ansiedade, que tem uma frequência relativamente alta, de 2 a 3% na população. É um problema de saúde pública, porque atinge uma população muito jovem, geralmente entre torno de 20, 25 anos, e que pode, se não bem tratada, cronificar e levar a várias alterações, problemas na vida, na qualidade de vida da pessoa. Eu já tive uma tarde inteira em crise antes de procurar tratamento. E como tu ficava nas crises? Era chorando? Era deitada? Era Eu tentava deitar e relaxar o máximo possível. Eu não gostava que as pessoas me perguntassem o que eu estava sentindo, porque piorava, a crise aumentava. A síndrome do pânico, ela nas primeiras manifestações se manifesta como uma doença clínica. Então dificilmente a pessoa chega no meu consultório sem ter passado por uma bateria de exames. Bom, eu procurei milhões de tratamentos, como todas as pessoas que procuram tudo e não descobrem nada. Te mandam para cardiologista, todos os exames possíveis e nada. Apesar de ser um transtorno emocional, ela tem a característica de se manifestar por sensações como falta de ar, taquicardia, dor, ânsia de vômito, tontura, tremores. É uma coisa assim muito forte. Eu vomitava, como a garganta trancava, eu vomitava, eu corria pro banho, tentava tomar banho gelado, uma coisa que me ajudava a passar era o banho gelado, ventilador diretamente no rosto para ver se eu conseguia voltar ao normal. Então, a síndrome do pânico, ela se caracteriza por disparos de ansiedade intensa que a pessoa tem. Geralmente não é no momento que ela está tensa, não é no momento que ela está preocupada com o trabalho, numa situação de muita ansiedade normal da vida. Geralmente a pessoa está em casa, está num momento mais tranquilo, ou dormindo, existe pânico durante o sono, que é o momento mais tranquilo que tu está dormindo e acordar com a sensação de morte iminente. Então, para dizer que é síndrome do pânico, Rafael, um dos sintomas primordiais é a sensação de morte iminente. Dava agonia, muita gente, medo de não conseguir respirar, de desmaiar, primeira coisa, de que eu ia morrer. Primeira coisa, eu ia pro hospital correndo, eu pensava, eu vou morrer. E a sensação que tu tem é que tu vai morrer mesmo. Por que pânico? Porque a pessoa fica tão mal que a sensação é de despersonalização. Parece que eu vou perder o controle. Uma coisa simples que eu não vou conseguir falar, é um medo. Parece que eu não vou conseguir. Eu vou chegar no hospital e não vou conseguir falar, vão me operar, vão fazer coisas comigo sem que eu consiga me manifestar. Isso é uma fantasia. Na prática, isso não ocorre, gente. Não é. Mas a sensação no momento da crise é esta. Fui parar no hospital algumas vezes, a pressão normal. Os batimentos um pouco acelerados, mas a pressão não saía do normal. As mãos formigavam bastante, a garganta trancava, não conseguia respirar. E tu conseguia olhar à tua volta? Eu como se eu estivesse fora da realidade. Completamente fora da realidade. Como se eu estivesse entrando numa transe. Na vida moderna, a gente é mais exposto a situações de ansiedade extrema. Pegando assim a questão da segurança, trânsito, né? Tu parar num congestionamento 1 hora, 2 horas é uma coisa que gera muita raiva, muita ansiedade. Comecei a passar mal dirigindo, eu tinha que parar, eu chamava minha mãe para me buscar, porque eu não conseguia dirigir, eu travava, entrava em crise de choro, o coração acelerava muito. Tem outras situações hoje, que é uma coisa do mundo moderno, o consumo de drogas, tanto as lícitas como o álcool, né, como fator desencadeante. Mas a questão eu era viciada em anfetamina. Que é um remédio para emagrecer. Que é um remédio para emagrecer. Quando eu parei o remédio, que eu larguei fora, que eu desisti, porque deu a primeira crise um dia que eu tinha tomado demais e misturado com álcool. Na verdade, as causas, a gente acredita que tem um fator genético. Então, a genética seria uma tendência que a pessoa herda, né? Se soma ao estresse do dia a dia, então situações, a gente vê, porque atinge uma população mais jovem, consumo de drogas, ansiedade, a gente vive sempre no limite. Então, como é que a gente diagnostica? Geralmente, um dos critérios é
2 a 3 crises em um mês, uma crise semanal. Então, uma crise única não caracteriza pânico, gente. A gente precisa ter mais de 2, 3. Tu sabia que tu tava com a síndrome? Depois de saber, E aí tu teve outras crises depois de saber o que tive era? bastante, até o medicamento começar efeito. Depois eu fiquei 1 ano sem beber nada de álcool, que foi onde o tratamento começou a fazer efeito mesmo. Outra questão que fica importante é o medo de que a crise vai voltar. Então eu vivo sempre tenso, como qualquer ansiedade, qualquer situação normal, eu já venho não, mas eu acho que começou a crise. Então eu também vou ter mini crises, ou a sensação de crise iminente, como uma consequência. Aí depois tem aquela relação de, mesmo depois do começo do tratamento, o medo de ter uma nova crise, que é a pior parte, que te faz ter outra crise só do medo de ter uma nova crise. Daí foi onde eu procurei o primeiro psiquiatra. Graças a Deus eu acertei com o primeiro medicamento. Junto com esse medicamento, ele me deu um medicamento para reduzir os batimentos cardíacos, enquanto o primeiro remédio para a síndrome do pânico mesmo não começasse a fazer efeito. Depois ele foi cortado e eu continuei. Algumas vezes davam. Réveillon, multidões, festas, lugares fechados também causavam. E a pessoa que tem isso, então, que tem a síndrome do pânico, como é que os familiares podem ajudar ela a identificar isso, ou durante a crise, e depois a medicação, isso se tem medicação, né? E se tem tratamento? Olha, a primeira reação da família é entrar em pânico também. Na primeira, segunda, terceira vez, a família acredita que a pessoa está morrendo. Às vezes tu olha, a única coisa que destoa um pouco é a idade. Tu vê uma pessoa jovem tendo um problema cardíaco, mas a primeira reação da família é levar num hospital, num pronto-socorro. E isso é importante até para a gente descartar, gente, que nem tudo é psicológico. Às vezes pode dar o azar assim, de alguém jovem ter alguma doença clínica. Então a primeira coisa que geralmente a família faz é levar no hospital, descartar que é um problema clínico. Eu, graças a Deus, eu tive uma mãe que foi muito presente, que me ajudou muito. Em seguida procuramos tratamento e ela foi muito importante na minha vida, porque é um assunto que ele não é tão divulgado, não sei se seria a palavra certa hoje em dia. E é muito importante, mas muito importante mesmo. E depois, então, de constatado a clínica, depois de consultado com o psiquiatra, como é que funciona o tratamento e existe a cura? Geralmente a gente usa 2 tipos de medicação. Um é os tranquilizantes, que é o tarja preta, o mais famoso é o Rivotril, né? Com um problema que o uso crônico, depois de meses, pode levar, geralmente leva à dependência, então a gente usa limitadamente. E a droga de principal escolha para nós são os antidepressivos. Eu tenho medo de ser dependente do remédio pro resto da vida. Mas os meus medicamentos começaram com 30 miligramas, hoje eu tomo só 20, eles já diminuíram. Então eu tenho esperança ainda. Dizer que tem cura, Rafael, é difícil porque tu tem toda uma vida pela frente, a gente nunca sabe, a pessoa pode passar por estresse, pode... Então tem que viver a vida inteira para dizer que está curada. Geralmente terapia também se associa a terapia mais indicada é a terapia cognitiva comportamental, que ela ajuda a conviver com a crise, como controlar a ansiedade, como controlar esses pensamentos, é uma técnica focal, ou a psicoterapia de orientação analítica, alguém que a pessoa consiga conversar a respeito dos problemas dela. Outras pessoas só usam medicação e algumas pessoas nem tratam. Eu tenho amigas que elas têm síndrome do pânico, dá uma vez, de repente, a cada 3 meses, elas não tomam medicamento nenhum, tá tudo aqui. Só no poder do subconsciente, só ali, e elas conseguem dominar perfeitamente. Com relação à cronificação da doença, não dá para dizer. A grande maioria das pessoas tem que usar remédio para toda a vida. É o conhecimento atual. Talvez daqui 3, 4, 5 anos mude isso. Quando eu entrei no meu psiquiatra, ele olhou pra mim e disse: calma, porque ninguém morre de síndrome do pânico. Ninguém morre disso. Calma, e o psicológico é muito importante. Porque aquela coisa, o medo de ter a crise novamente, ele te faz ter outras crises. Falamos sobre síndrome do pânico, é uma doença, ela é difícil de ser constatada, porém ela existe e a estatística ela é grande, na verdade, né? São de 3 a 5%, de 2 a 5% da população e em jovens. Existe tratamento e é importante que se vá atrás disso, porque é um vilão que fica escondido e faz as pessoas passarem mal pra caramba.
Então, síndrome do pânico, procure um especialista. Yes, we gotta rock down through electric avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through electric avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Who's standing in the building? Oh, yeah. Like the Mesa. Oh, yeah. Crew 7 in the building. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Existe uma idade em que todo passo é um drama. Mas agora você pode ajudar quem chegou lá. Adquira as pulseirinhas do Lar São Vicente de Paula. Com uma mãozinha sua, a gente não vai perder o rebolado. Aliás, a gente vai ficar muito feliz. Para saber mais, acesse pulseirinhasdolar.com.br. Hoje no quadro Guarde Água que Cai do Céu, nós viemos aqui no bairro Operário, em Novo Hamburgo, falar com a dona Melania Artz, que... das Schwarz Teufel spricht Deutsch ein bisschen, viu? Sou dumm. Então já vi um Schwarz tentando falar alemão, não vai dar certo. Então a dona Melania, que guarda água da chuva há quantos anos já? Quase 3. Quantos baldes a senhora tem aqui? 50. Sempre tem água? Tem, eu não, vamos supor, se tem muitos dias sem chuva, eu economizo, até nas flores. Mas, como esses dias choveu bastante, tinha várias flores que eu tinha replantado, os vasos para lavar, aí eu gastei um monte e molhei. Só que, sempre, geralmente eu deixo uns 4, 5 de reserva. Mas quando vem a chuva, eu deixo eles também embaixo e renova. Depois a primeira água que eu casto é aquela mais antiga. E essa água que a senhora guarda da chuva, a senhora, além de molhar as plantas, que nas imagens nós vamos mostrar depois, são lindas as plantas, a senhora molha a grama e lava as calçadas? Calçadas? O dia que está muito abafado, quente, eu passo ao redor, parece que tá, sabe, refresca tudo. Dentro de casa e ao redor. Para flor, lá em cima... Eu preciso colocar mais uma garia de tijolos, porque ela 2 dias de sol, tu tem que molhar. Mas não importa, não importa. E esses reservatórios aqui, esses baldes, né? São baldes. É. A senhora, quando chove, lógico, tira as tampas. Quando eles enchem, é colocado as tampas para não criar um mosquito, né? Todas. Tá. E quando, vamos supor, essa aqui eu não convém comprar, ela tem essa alcinha, a água fica parada. Quando terminou depois da chuva, eu seco. Sim. Mas isso aqui também fica água, eu seco. Nos fundos também, eu não deixo nada. Se tiver, agora tem os paltões vazios, abertos, mas aí, o dia da chuva tá tudo cheio de água. Tudo. Eu entro de noite, se é 1 da manhã, 2 da manhã, tô aqui. Se é relâmpago, trovões, Deus me protege. Agora a vizinha, às vezes, geralmente também vai, a dona Laura aqui. Mas um dia, foi a última vez, chuva. Eu também, como não tinha relâmpagos nem nada, eu também tomei, foi de 2 da manhã, eu estava aqui, tirando e colocando, e tomei banho de chuva, madrugada da manhã. Olha, coisa mais boa, parecia que eu estava lá nas colônias, sabe, lá no meio dos matos. Não. É uma água limpa e que cai de graça, né? E esses aqui, eles tomam a água. Esses ali, ó. Esse aqui é branco. Esses tomam... Vermelho? Olha. É o Antúrio ou é Antúrio. Se tu deixa 1, 2 dias sem molhar... ele já fica... Falta só falar, viu? Melania, molha, nunca vi.
Claro que com água da chuva eles ficam bem mais felizes do que com água tratada da... Sim, por causa do cloro, Tem diferença? Tem diferença. Sim. Para lavar as roupas também, a senhora tem usado essa água? Sim, vamos supor, depois de 10 dias eu não uso mais. Eu sou um pouquinho impertinente, não é que não era mais limpa. Não, claro. Mas de uma semana por aí, eu lavo e tudo água da chuva. Tudo. Aí como eu tenho vários baldes que não tem tampa, mas aí eu tapo. Se vê, qualquer dia pode vir alguém da dengue que tá. Eu fecho eles e vou gastando. Daí leva lá, ao invés de puxar a descarga do WC, que tem uma caixinha lá, eu uso só a água da chuva. Olha só que legal. Economiza e água. Uma água que cai de graça do céu. Guarde água que cai do céu, né? Tá aqui mais um bom exemplo. Vamos fazer a volta pra Vamos dar uma caminhada para ver mais o que a gente acha por aqui. Este é um acidente que aconteceu na semana passada, na 7 de setembro. Como mostram as imagens, o motociclista se chocou contra um carro e caiu na calçada. O SAMU levou meia hora para chegar até a localidade, segundo informações das próprias testemunhas da colisão. Durante muito tempo, a vítima ficou gritando na calçada com dores intensas na perna. Meia hora para chegar até a ocorrência. No entanto, é válida a lembrança que ao ligar para 192, você fala com alguém lá em Porto Alegre. E aí, depois de ser feita toda uma triagem, é que a sede em Novo Hamburgo ou qualquer outra cidade aqui da região é informada. E só depois ao deslocamento. No caso deste homem que você está vendo agora atirado na calçada, recebendo o atendimento dos profissionais, ficou meia hora aí. A sorte dele é que não houve sangramento intenso, porque meia hora sangrando à espera por socorro realmente é muito tempo. Agora, como mostram as imagens, ele recebe atendimento, está sendo removido por uma maca até a ambulância e depois será levado até o Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Esta questão da demora nos atendimentos é mais comum do que imaginamos. Desde o momento até o chamado, até que eles cheguem, varia de 15 minutos até 1 hora. Pelos salvadores de vida aqui em Novo Hamburgo. Vejam agora as imagens de um outro acidente, este que aconteceu no dia 15 de abril, na Pedro Adams Filho, com a 7 de setembro. Também envolvendo um motociclista, mas desta vez não foi um carro, foi um ônibus da empresa Central. Esta moto envolvida no acidente. O policial militar, da Brigada Militar, ele está conduzindo o trânsito, já que a guarda municipal, neste caso, não foi solicitada. Neste caso, o SAMU demorou 15 minutos para chegar, e não meia hora. O coletivo, depois de registrada a ocorrência, seguiu o seu trajeto em direção a São Leopoldo. A Brigada Militar, é válido o registro, que atendeu a ocorrência não era de Novo Hamburgo. Ela estava passando pela 7 de setembro, quando algumas pessoas chamaram e informaram o que havia acontecido. Na verdade, estes policiais são de Sapiranga, mas mesmo assim cumpriram o seu dever. Hoje nós estamos em Campo Bom, na Festa da Vida. Viemos aqui fazer uma vacina no nosso cachorrinho e é um negócio muito legal que eles estão fazendo. A vacina a preço de um pacotinho de ração para doação de animais carentes. Fica a dica aí para o nosso prefeito, Luiz Lauermann. Dupla funcionalidade. Além de vacinar os cãezinhos a baixo custo, já ajudamos com a doação de ração para quem precisa. Hoje nós fizemos, que nós temos um grande número de vacinas dentro da Secretaria, aproveitamos isso e divulgamos na comunidade para as pessoas virem aqui vacinar seus cães, que tanto a vacina antirrábica como aquela outra vacina que são para vovirose, assim, outras 8 doenças.
E a gente fica satisfeito porque muitas pessoas nos procuraram. Nós estivemos aqui, o evento começou às 9 horas, mas nós estávamos antes das 8, já tinha fila de cachorros aqui. Então o pessoal traz uma ração e faz a vacinação. Essa ração que a gente doa, ela será doada para alguma instituição carente? Vai ser doado. A Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos começar agora, já na semana que vem, vamos fazer em torno de 20 castrações por semana das fêmeas errantes, que é um projeto, é uma ação que a Secretaria do Meio Ambiente vem desenvolvendo. Mas muitos, não digo ONGs, mas muitas pessoas que criam, que buscam cachorro de rua, que nós sabemos, muitos veterinários até então, nós sabemos desse trabalho voluntário que as pessoas desenvolvem junto à comunidade. Nós vamos trazer, vamos repassar essas doações a essas pessoas, como também, quando nós fizemos as castrações, tem uma hotelaria que fica aí 5, 6 até 7 dias depois do período que as fêmeas ou os machos têm a intervenção cirúrgica, que fica na hotelaria. Então, esses cachorros precisam de alimentação. Então, a gente também usa essas doações para que a gente possa manter esses cachorros no pós-operatório na hotelaria. Então, o nosso Momento Pet de hoje fica por aqui e agora nós vamos dar uma passeada aqui na festa também. And by the way, you know the hope will make you strange, make you blink, make you blank, make you sink. It will make right off.